Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Oi, gente! Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando. Eu sou o Ícaro Ambrósio e estou aqui com o Cedric e o William. Fala, Cedric. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, Ícaro. A gente está aqui num episódio super legal, super especial, né? A gente tem um convidado aqui que é, assim, né? Dispensa apresentações, mas vou deixar você falar aí um pouquinho sobre ele, Ícaro. Pois é, quem está aqui com a gente hoje é Roger Medina, esse homem que já fez muito pela ginástica artística, nem posso dizer brasileira, né? Ginástica artística latina, né? Ele veio aqui no Brasil, foi para a Argentina, voltou para cá, sempre colocando o pé aqui, o pé lá e aos pouquinhos construindo, dando, né, aos lugares onde ele passou uma roupagem bem Roger Medina mesmo. E é isso que a gente quer saber hoje aqui. Roger, seja bem-vindo. Muito obrigado por disponibilizar um tempo aqui para conversar com a gente. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar podendo falar para vocês aqui e espero que a gente tenha um bom papo e um conteúdo bem enriquecedor para todo mundo. Eu tenho certeza disso, Roger. Roger que está numa escala aérea, gente. Vocês não têm ideia não, do tanto que a gente teve que rebolar aqui para conseguir esse papo com o Roger, né? Ele foi, voltou, agora está aqui de novo no Brasil. Tá cansado, né, Roger? Imagino que nesse momento agora seja um momento de dar uma descansadinha para você, né? Foram 15 dias, né, que a gente fez um intercâmbio bem legal ali com o pessoal na Argentina e foi bem proveitoso, mas realmente cansa um pouquinho. Mas nada que 1 ou 2 dias a gente dá uma descansada e já está renovado para reiniciar tudo. Ah, que legal. Então, o que você acha, Cedric, da gente começar, Roger, de você contando desse intercâmbio? Como é que foi lá, o que você viu lá e como que foi ministrar esse processo todo? Então, como todos sabem aí, né, eu trabalhei diretamente com a seleção argentina durante 2 anos. E nessa trajetória dentro do país, eu fiz muitas amizades em muitos clubes de grande relevância lá dentro do país. E sempre que possível, eu faço um link de intercâmbio, de treinamento com alguns desses clubes. E ano passado, em 2023, nós fomos para Mendonça, 2024 também, e agora 2025 a gente foi para Mar del Plata. É muito enriquecedor assim para as meninas, né? E para os novos treinadores também. Eu sempre digo que se a gente faz uma boa formação de profissionais, a ginástica do nosso país sempre tende a crescer. E esses intercâmbios que eu faço, às vezes não visa nem o crescimento integral das meninas em si, mas uma relação com outro país, disseminar esse intercâmbio cultural que faz parte do crescimento para qualquer criança, né? Independente do esporte. É muito enriquecedor, elas voltam com uma outra mentalidade, elas sempre voltam mais motivadas, a gente trabalha também essa autoestima delas, né, porque quando a gente fala de treinamento, é um processo muito seletivo dentro do nosso país, e o Brasil é um país de grande referência, então o nível técnico dessas meninas que chegam aos intercâmbios dentro do nosso país, são meninas de um nível técnico muito elevado e automaticamente se torna um processo para poucas ginastas. Então, eu sempre me preocupo de estar dando oportunidade para meninas que, infelizmente, dentro do nosso país, não vão conseguir chegar a esse nível e atingir esses intercâmbios que são, assim, experiências únicas. Então, sempre que eu posso, eu promovo isso, eu levo as meninas. É um trabalho enorme, né? Porque a gente trabalha com amadorismo ainda dentro dos clubes. Então, nós não temos recursos e vocês me acompanham aí nas redes sociais, a gente faz das tripas coração para levantar recursos e levar, e isso sempre traz benefícios enormes para as meninas, independente de onde elas vão chegar com o esporte, elas vão se tornar adultas muito mais resilientes, muito mais fortes, muito mais maduras para os desafios que a vida vai proporcionar no longo
do tempo para todas elas. Essa Que questão da bonito. oportunidade que você falou aí, Roger, ela é uma coisa até, assim, falando das oportunidades não só de intercâmbio, mas até mesmo de participar de competições, assim, é uma coisa, acho que é difícil até no Brasil, assim, eu sei que São Paulo, por exemplo, tem muitas competições, tem a Liga, tem a Federação, tem os jogos que o governo faz e tal, mas tem outros estados, por exemplo, que crianças saem dos estados para competir em coisas em outros estados porque não tem uma ginástica bem fomentada dentro da própria federação, né? Cedric, é um cenário triste, assim, que a gente vivencia no nosso país e a gente não tem como mascarar, né? Nós temos alguns estados que têm, como você disse aí, né? Eu particularmente, já vivi em muitos estados, então, assim, cada local que eu vou é um aprendizado novo e é um desafio novo para a gente tentar potencializar o que o estado tem de ruim, né? Que não é culpa, a gente não culpa ninguém, infelizmente é a cultura do esporte dentro do local onde a gente está trabalhando. Então, assim, como você disse aí, né, em São Paulo, eu posso te dizer assim, que aquelas competições de massificação de São Paulo, que são muitas, eu formei muitas meninas que chegaram à seleção brasileira em copinhas, torneio São Paulo, Copa São Paulo, ligas, que tem muitas ligas. Então, assim, são todos eventos que vão promovendo essa maturidade, essa experiência para as meninas. O estado do Paraná é um estado que também não tem muitas competições, mas como o trabalho dentro dos centros que existem no Paraná são os trabalhos de excelência, então eles visam a formação integral assim de pouca quantidade e que essa pouca quantidade chega. Já agora no estado de Goiás foi um desafio extremamente superior a tudo que eu vivenciei na minha vida, porque é um estado que não tinha a cultura do esporte. Eu acredito que você, onde você vive, você vive esse problema também, você sabe do que a gente está falando. É uma dificuldade imensa para fazer um evento que seja num nível técnico condizente à ginástica artística, né? Então, assim, o campeonato goiano, o torneio goiano, ele ainda é precário em relação aos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu acredito, eu não vivenciei Rio Grande do Sul, né? Mas eu acredito que é um estado que está à frente e a gente precisa, de qualquer maneira, trazer essa cultura para esses estados, né? É o que mais me dói o coração, é saber, assim, que a gente tem material humano, que a gente tem como potencializar muita criança, talento a gente encontra em qualquer lugar desse país, né? O que a gente não encontra é uma gestão, profissionais e que queiram pagar esse preço de potencializar a ginástica artística nos estados, que dá trabalho, a gente sabe que é muito trabalhoso isso, e poucas as pessoas que querem realmente pagar esse preço e se dedicar ao crescimento da ginástica no estado. Tô relembrando a nossa entrevista com a Daiane, que a gente falou muito disso, você lembra? Sim, é verdade. A Daiane esteve aqui, né, na edição anterior à sua, Roger, e ela conversou muito abertamente sobre o cenário que ela vê na ginástica brasileira hoje, questionou muito por que algumas coisas chegam em alguns estados e outras não, qual que é a falta de estrutura que esses estados talvez nem sabem que tenham para conseguir ministrar ali boas competições, bons clubes, né, um bom ciclo para a ginástica artística. E eu me apeguei muito a uma palavra que você disse agora, Roger, que foi o preço, sabe? Porque às vezes a gente entende que preço é só financeiro mesmo, mas no fundo talvez não é, cara. Às vezes, no fundo, o preço mesmo é ter alguém que está disposto ali a pegar uma menina fazendo coisas tão básicas e desenvolver ela a ponto de não ser uma Rebeca Andrade, mas ser uma ginasta que ela compete bem dentro daquele nicho dela, sabe? A gente às vezes esquece que ginástica artística ela não é só alto rendimento, né? Ela tem vários níveis e a gente se apega muito aos grandes resultados que nós já conquistamos e graças a Deus estamos conquistando bons resultados e a gente esquece disso, sabe? A gente esquece que ali o esporte ele é muito além de uma medalha olímpica ou de uma medalha mundial ou de uma medalha regional que seja, sabe? O esporte é uma influência para salvar a vida das pessoas. E quando eu vejo você falando o preço, né, o preço disso, talvez o financeiro é importante, lógico, sem dinheiro nada acontece, mas o preço às vezes é só isso, sabe? É ter alguém que esteja disposto a arriscar, a apostar na carreira de alguém.
Eu sempre costumo dizer assim, até nos cursos que eu faço, né? Porque a gente trabalha com muita disparidade de recursos, dos locais onde as pessoas trabalham, tudo. A gente tem que pensar que tudo na vida é uma pirâmide, né? E se a base ela não é larga, a gente não chega no ápice lá em cima, né? E na ginástica artística é o mesmo, né? Todas essas minorias que estão no ápice hoje, elas foram base um dia, né, das escolinhas, dos trabalhos de massificação, né? Então, se a gente não potencializa exatamente esse trabalho, nós não vamos encontrar outras Rebecas, outras Daianes dos Santos, outras Flávias, outras Jades, não vai encontrar. Essas meninas, elas vêm de uma massificação muito grande, né? Se vocês, tenho certeza que vocês se recordam aí da época de 2000, 2004, né? A gente tinha a Ana Cláudia Silva, que era do Nordeste, né? A gente tinha a Merli. Então, assim, a gente tinha muito mais uma base de miscigenação do nosso país em função de projetos que alcançavam esses locais, né? E isso é um trabalho de excelência que eu vejo que é um pouco deixado de lado no nosso país em função exatamente, primeiro, recurso financeiro, e segundo, gestores que fazem esse trabalho dentro dos estados onde eles estão. A gente não pode culpar só. Eu penso muito assim, eu vejo sempre os dois lados da coisa, né? Eu não posso culpar assim, nossa, ninguém olha para o estado de Goiás. Mas por que ninguém olha para o estado de Goiás? Porque não tem ninguém no estado de Goiás que esteja trabalhando à altura para que se olhe para o estado de Goiás, né? Então, a gente sempre tem que fazer os dois lados. Para que eu tenha espaço, eu tenho que mostrar um trabalho de relevância, independente do nível técnico desse trabalho, né? Se vocês acompanharam meu percurso aí de Goiânia, desses 5 anos, o primeiro ano eu entrei no torneio nacional nível iniciante, com 36 meninas. E esse foi o meu trabalho de excelência. Esse trabalho de excelência que não existia no estado de Goiás. Eu fui campeão do iniciante, a gente teve meninas campeãs individual geral, a gente começou a aparecer, e para essa minha realidade, era a melhor realidade que eu poderia fornecer. Então eu fiz da melhor maneira possível, meninas fazer estrela na trave, aprender um keep na paralela, fazer um mortal de costas no solo. Por quê? Porque essa era a realidade. E essa vitrine, que eu costumo dizer, é a vitrine que abre as portas para as pessoas se interessarem. Como é que alguém vai se interessar pelo estado sei lá, do Mato Grosso do Sul, do Amazonas, sei lá o quê, se ali não tem gestão que mostre um trabalho de relevância? É óbvio que existe uma segunda parte, que, por exemplo, é o estado que eu estou hoje, né? Passaram-se 4 anos, se desenvolveu muitíssimo, a gente conseguiu atingir um nível técnico suficiente para a nossa realidade aqui, e hoje eu vejo que esse retorno do Estado não é suficiente para eu desenvolver mais do que isso que eu posso fazer aqui até agora. Então é um momento que eu tenho que olhar adiante e seguir novos horizontes para que eu consiga dar continuidade a isso. E também deixar um legado dentro do Estado que possa perpetuar dentro desse nível técnico que essas meninas estão hoje. Então, hoje nós temos uma escola de ginástica dentro da MS, no caso que eu estou trabalhando, onde nós desenvolvemos e formamos bons profissionais e conseguimos consolidar um plano de evolução, uma escola de ginástica suficiente para que eles continuem esse trabalho neste nível que se encontra hoje. Paralelamente a isso, se eu quiser dar um passo à frente, eu sei que a estrutura onde eu estou não me acompanha, o estado onde eu estou não tem gestores que querem se disponibilizar a ajudar em todos os âmbitos em função de um projeto que precisa crescer. Então, esse ponto, assim, Cedric, Ícaro, a gente tem que pensar sempre na realidade de que se encontra o local onde a gente vive. E dentro disso a gente desenvolver projetos, a gente trabalhar, a gente esperar resultados, independente do nível. Isso é muito importante, sabe? Eu costumo dizer, o que vocês falaram aí, eu acredito que vocês têm essa visão também do esporte, que a gente não pode equiparar a ginástica artística à seleção brasileira. O Brasil é muito mais do que 12 meninas. É muito mais do que 20 ginastas. Exatamente. Que chegam aí para os campeonatos de grande relevância.
Só existe isso porque tem pessoas que trabalham como eu penso. E existem pessoas no nosso país que querem fazer isso. E eu sou uma pessoa que vocês acompanharam minha carreira, eu fiquei 13 anos diretamente trabalhando com a seleção brasileira, cegamente, durante 4 ciclos olímpicos, mas eu sempre tive essa visão do esporte. Eu só não fazia isso nessa época porque onde eu trabalhava, o sistema onde eu trabalhava, era um sistema fechado, onde potencializava todo o meu tempo para isso. Eu não tinha possibilidade de sair, eu não podia dar cursos, eu não podia. Não que eu não podia porque me proibiam, é porque o sistema fazia com que eu precisasse estar ali full time para aquele momento, né? Então é isso aí. Ô, Roger, assim, eu vou um pouco também aí nessa provocação sua, porque eu acredito que, obviamente, né, as pessoas têm que ter o interesse de fazer e tentar fazer acontecer. Eu acho que isso é uma realidade. Eu estou em Minas, né, e Minas é um estado muito grande, então estou aqui muito longe de BH, por exemplo, então as pessoas acham que aqui em Minas Gerais é só BH, e BH, Minas Tênis Clube. Eu estou aqui na ponta, colado em Ribeirão Preto, muito mais próximo de São Paulo. E assim, a gente tenta, com essa mesma cabeça aqui com a Bravo, fazer isso, né? Tentar, o que é o melhor que a gente pode fazer hoje? É um torneio nacional, vamos fazer o melhor torneio nacional que a gente puder. E faltam esses tipos de pessoas, concordo com você, mas eu acho que falta gestão também. A gestão que você falou dos gestores, e eu quero bater nessa tecla dos gestores, porque a ginástica não é um esporte barato. Para a gente abrir uma escola particular hoje, você abre pagando por aparelhos nacionais, que já são muito caros. Os aparelhos FIG nem se fala. E, em contrapartida, tem federações com presidentes que têm direito de voto, que movimentam os votos e a política da ginástica nacional, mas não tem um fomento dentro do próprio Estado. Aí, entendeu? É importante o suficiente para votar, para fazer parte da política, mas o que de fato esses gestores estão fazendo pela ginástica? Porque as federações em si, elas já são uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Essas próprias federações poderiam estar fazendo projetos da lei de incentivo, poderiam estar captando e fazendo, sei lá, pelo menos um ginásio, pelo menos uma contratação, entendeu? Por que os presidentes não podem fazer isso? Eles podem fazer, eles têm o estatuto da federação já permite que eles participem de projetos. E a gente tem lei de incentivo federal e a gente tem as leis estaduais. Os estados têm, inclusive, fundos que já poderiam ser aplicados diretamente sem precisar captar. Então, acho que falta uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que é difícil, acho que é mais difícil para a gente que tem interesse na ginástica e começar um trabalho e pagar, porque para eu abrir a Brava eu tive que tirar a bolsa, fazer empréstimo e pagar juros sobre juros, e o caminho inverso talvez seria mais fácil, porque uma federação, ela sem fins lucrativos, ela poderia fazer um projeto e com dinheiro do governo começar a fomentar, sabe, a ginástica do Estado. Cedric, esse tema aí, ele é complicado, né? Porque, assim, a gente mexe com pessoas, a gente depende de pessoas, né? E as pessoas, elas têm interesses próprios. A gente tem que saber lidar com isso. Então, cada qual vai sempre caminhar em cima dos seus interesses, né? Todas as federações deveriam ter, sim, um ginásio aberto ao público, aberto à comunidade, que fizesse um trabalho de massificação. Eles têm recursos para isso, eles têm as leis de incentivo para isso, eles têm o acesso a isso, mas existem pessoas e pessoas. É um tema que nós não vamos conseguir resolver, a não ser que você ou eu, a gente esteja à frente de uma federação. Eu acredito que a gente faria tudo isso por um Estado, né? Só que nós não estamos, né? É que você falou, você caminhou para o setor privado. Você encontra todas as dificuldades que você sabe. Eu nesses 5 anos de MS, eu vivenciei muitas experiências que eu nunca havia passado pela vida. E hoje eu entendo o quão difícil é o papel de vocês, que têm isso à frente e que querem desenvolver um bom trabalho, e quanto custa desenvolver esse bom trabalho. E vocês não têm recursos que possam apoiar vocês a desenvolverem os trabalhos. É um parto para você comprar um colchão, né? Exatamente. A IES já conseguiu, inclusive,
expandir mais. A MS, falando do setor privado, eu entendo que é uma empresa que tem muito mais recursos do que a Bravo, por exemplo, mas não deixa de ser uma empresa que precisa ter um lucro que sobre para reinvestir dentro da própria empresa. Então, assim, falando nesse tema, assim, né, esse momento que eu estou vivendo agora da MS, um dos fatores de eu sair daqui, né, é que seria humanamente impossível para a MS conseguir pagar o que o treinamento iria gastar daqui para frente. Seria humanamente impossível, não tem como, Cedric, fale todas as empresas da MS. Não tem como. Seria uma insanidade a gente achar que o privado conseguiria chegar nesse nível sem parcerias, né? A gente fala dos Estados Unidos que dá tudo certo, porque tudo paga-se. Todo mundo paga muito. É uma cultura esportiva. As pessoas não sabem, Roger, que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a coreografia a menina paga. Claro. A aula particular a menina paga. A coreografia tudo particular. É uma cultura esportiva totalmente diferenciada. Nós não temos essa cultura no nosso país. A gente está anos-luz atrás. Eu vi hoje na MS, você viu a quantidade de meninas que vão para as competiçõezinhas que eu vou. Eu, com a minha equipe técnica, nós temos que fazer 50 séries, 50 coreografias, trave, não sei o que, e tudo isso não é pago. Eu tenho que fazer a inscrição das meninas para o torneio nacional. São 10 dias que eu vou dormir às 2 horas da manhã e acordo às 4:30 da manhã, porque são mais de 900 documentos que eu tenho que colocar numa plataforma SGE, burocrática pra caramba. E isso eu não recebo. Então, isso não existe culpados, né, Cedric? Não tem culpado. Não tem. É um sistema... Esse é o preço, né, Roger? Isso, é um sistema que é retrógrado. Então, a gente não pode pensar que o privado vai dar certo no nosso país, e vai dar certo, sim, até um certo ponto, até um certo nível. Se eu quero dar um passo adiante, você sabe muito bem. Imagina se você tem que levar uma equipe completa para pré-infantil, infantil, juvenil, adulto, campeonato brasileiro, e você tem que pagar tudo isso, de todas as ginastas, treinadores e comissão. Você não consegue, rapaz. Não tem jeito. Entendeu? Então, assim, é um assunto também que é dual. Porque, assim, existe uma realidade, existe uma teoria que todo mundo aprova e é super benéfica, só que existe uma realidade que é totalmente diferente daquilo que a gente coloca no papel, né? O projeto, ele é lindo, tudo é muito maravilhoso, só que o preço que se paga para se fazer acontecer isso é muitíssimo alto. Muitíssimo alto. Em todos os âmbitos, social, vida afetiva, pessoal, sabe? Eu digo isso com toda a propriedade do mundo, porque assim, eu vivi dentro da seleção brasileira trabalhando única e exclusivamente para formação de ginasta e chegar a altíssimo rendimento, que é uma demanda altíssima de gasto mental, físico, psicológico, e hoje eu vivo dentro de um processo que não é esse o objetivo, mas que também me consome tanto quanto. Porque é um outro lado que a gente tem que se dedicar a 1000, tem que ser excelente para que a gente consiga ser visto, para que a gente consiga ter um bom retorno de trabalho, né? Ô, Roger, aproveitando esse gancho, que eu achei ele muito importante, o que eu mais amei aqui é que a gente está com 25 minutos de podcast, né? De papo aqui, já soltamos várias pedradas, eu adoro isso. Mas aproveitando esse gancho aqui, Roger... Eu falo pouco, né? Não, aí você juntou com outros dois que falam muito pouco também. Mas aproveitando esse gancho que você me deu da realidade um pouco do MS, também comparado à realidade do Brasil como um todo, a que você enxerga, eu queria fazer uma nova comparação, uma outra comparação, na verdade. E aí eu já entro um pouquinho também da sua fase atual, que é o Cegim. No Cegim, que agora é o seu novo desafio, pela terceira vez, salvo engano, você enxerga um pouco diferente da MS? Você acha que lá as coisas são um pouco mais estruturadas e a gente está um pouquinho acima dessa régua? Totalmente, né? Totalmente. A gente tem que pensar assim, que o Cegim é um centro de referência mundial, né, da ginástica. Existe uma gestora ali, que é a Eliane, que para mim é uma das melhores do nosso país, sem dúvida nenhuma, né? É uma pessoa que sabe fazer o que tem que ser feito e faz da melhor maneira possível, por isso que ela sempre conseguiu a ascensão do clube dela, também trabalhando demais, porque, como você disse, né, foram 2 vezes que eu estive lá, e dentre todas as situações decorrentes de várias
situações que se depararam a eu chegar a sair, é nítido e assim, a gente não pode jamais deixar de destacar a excelência de trabalho da Eliane frente ao Sejim, né? Ela é uma pessoa que faz as coisas acontecerem, assim como o Georgette no Rio de Janeiro, no Flamengo, né? São pessoas de caráter, de personalidade muito forte, mas pessoas que trabalham, né? Que mostram. Eu acredito, eu sempre costumo dizer assim, contra resultados não há argumentos, né? Então, se a pessoa ela faz por acontecer, não tem o que se dizer. Aí vai da personalidade, do perfil de cada um, e aí já é um outro assunto que não cabe aqui. Mas, sem dúvida... Já vai para outro lugar, mas assim, né, acho que são as gestoras mais antigas, né, da ginástica, e assim, realmente, assim, sendo bem honesto, por tudo que eu já vi e tudo que eu já ouvi também, muitas coisas eu não concordo, né, sobre o trabalho delas, mas muitas coisas eu concordo, e realmente, assim, não dá para ignorar o fato que elas, né, elas sustentam aí, a Eliane sustenta a ginástica, né, do Sul e propriamente falando do Sejim, e a Georgette do Flamengo, né, elas formando treinadores e formando atletas, que isso eu acho muito interessante, que elas formam treinadores também, né? Cedric, eu acredito assim, a gente tem que ter sempre discernimento sobre temas, né? A gente não pode confundir sentimentos, confundir perspectivas de visão, né? É indiscutível, a gente não pode falar da ginástica do nosso país sem falar de Yumi, Georgette, Eliane, e aí vem uma nova geração, que é a Adriana, agora que está fazendo um trabalho exemplar. Eu não me canso de passar elogios para ela no privado, porque é uma nova visão, é um novo formato, é uma relação muito mais leve e que está dando certo, né? Chegou agora eu acho que para coroar assim, a ginástica do nosso país, uma nova mudança de visão, o Henrique sendo presidente da confederação, né? Eu acredito que uma nova visão, é um novo formato, que ele viu que já deu certo enquanto não presidente, e que agora eu acredito que ele vai potencializar isso em todos os locais por onde ele passa, né? Então, são pessoas de diferencial do nosso país. São as pessoas que fizeram chegar a ginástica do nosso país à quinta melhor potência do mundo, né? A Georgette, antes de seleção brasileira, antes de Oleg estar no país, a Georgette já tinha uma Daniela, uma Luísa Parente que tinham resultados, né? A Adriana fazendo uma Daiane dos Santos fora do processo de seleção. Então, assim, é ímpar isso é indiscutível. Na minha opinião, eu sempre, como você disse, eu uso as mesmas palavras, Cedrix. Existem pontos que eu concordo, que eu faço exatamente igual, existem pontos que eu discordo, que serviram como um aprendizado imenso para mim, um amadurecimento imenso, onde eu cresci muito e que hoje eu não utilizo mais. Por quê? Porque são situações de ponderamento e crescimento do ser humano. Você vivencia um projeto, você vai tirar daquele projeto as coisas boas e as coisas ruins. As boas você vai absorver para você e levar para sua vida, para onde você estiver, e as ruins você descarta e usa como ensinamento para nunca mais fazer ou passar adiante. Eu acredito que hoje eu tenho um papel importante de levar conhecimento às pessoas, né? Então, essa experiência que eu vivi na minha vida, que são várias, de todos os formatos que você possa imaginar, eu tive muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, o poder da minha visão em relação a tudo que eu passei, como positivo e negativo, ela tem muita força para as pessoas que estão começando hoje, que servem de exemplo, que querem seguir um trabalho de excelência. Então, a gente sempre, eu tenho que ter sensibilidade com esse assunto, porque são pessoas que são ímpares, e isso ninguém tira. Como conhecimento técnico de vários treinadores que trouxeram a ginástica do nosso país a chegar onde chegou, né? Tem muita qualidade nisso. Porém, tem coisas que eu também não concordo e que eu jamais vou fazer. Mas a gente tem que aprender com tudo isso. É o crescimento do ser humano, né? Sim, é engraçado que assim as pessoas que estiveram mais próximo, né, especialmente das duas aqui, não é sobre elas que a gente está falando, mas nutre uma relação de amor e de ódio ao mesmo tempo, assim, é muito engraçado. Um respeito, né, um respeito muito grande e um reconhecimento, mas também, ai meu Deus, foi tão difícil, né, mas acaba que todo mundo cresceu.
Falando aqui do Sejim em si, você esteve no Sejim, depois você saiu, foi para o Barueri, aí depois você voltou para o Sejim de novo, acho que você foi para Osasco, depois de Barueri, foi para o Sejim, saiu do Sejim de novo e agora você volta mais uma vez. Eu sei, assim, né, que lá na MS, assim, você tinha muitas funções, né, você não era só o treinador, isso com certeza demanda um cansaço, né, coisas que você não fazia, né, por exemplo, seleção permanente, não era uma coisa que você, inscrições, não era uma coisa que você fazia, assim, e isso era um trabalho, vamos falar que o trabalho na MS é um pouco mais pesado, talvez, mas o que te traz de volta para o Sejim para uma terceira vez, né? Você saiu 2 vezes e agora você volta. Por que o Roger volta para o Sejim uma terceira vez? Bom, falando sobre isso, toda essa trajetória, né? Eu não escondo de ninguém que, assim, eu devo tudo que eu sei da minha ginástica em função da formação que eu tive nos 13 primeiros anos de treino, quando eu mudei para Curitiba e trabalhei dentro do Sejim. Esse processo que me fez um bom treinador, que me trouxe um bom conhecimento, ele tem nome, né? Ele tem nome, é o Oleg Ostapenko, né? Tudo que eu vivenciei, tudo, ele cuidava de mim com um carinho que ninguém sabe, né? Eu era um moleque na época, eu tinha 23 para 24 anos, ele cuidava de todos os detalhes. Hoje eu enxergo que ele me formou um excelente treinador, porque ele via algo de relevante nas minhas características que fossem dar certo no futuro. Então, os 13 anos que eu fiquei lá, Cedric, eu paguei todo o preço que eu podia na minha vida, porque nessa época eu era fanático por ginástica, ainda era aquele fanatismo, aquela loucura que eu faria qualquer coisa para vivenciar tudo aquilo, e realmente eu fiz, né? Era loucura, assim. Eu tinha os balés da Nádia, a esposa do Oleg, eu tenho ainda eles todos escritos. Ela fazia o balé, eu chegava em casa, eu fazia igual, que eu queria decorar para fazer bem para outra menina. Então, assim, eu apostei também na minha carreira em cima disso, porque eu vi que ali era o meu local, né? E isso eu agradeço imensamente sempre. No término desse processo, quando eu finalizou esse processo, foi o momento que o Oleg deixou o país, né? Quando o Oleg foi embora, eu não me vi mais na situação de que eu tinha função ali dentro, porque uma vez a ausência do Oleg dentro do Sejim, a comissão de frente, a chefia era a Irina, né? E a Irina, com todos os méritos dela, meu Deus, né? Quantos? E ela também foi uma grande professora para mim, isso não escondo de ninguém, eu aprendi muito com ela. Tática, ela é uma pessoa muito perspicaz, muito inteligente, ela tem o feeling do negócio, e isso faz acontecer, e isso eu vivenciei e aprendi muito com ela também. Só que foi um momento em que eu não me vi mais útil dentro do Sejim para eu poder conseguir desenvolver o trabalho. Então foi o momento que eu falei, chega, eu preciso andar com as minhas próprias pernas para ver se realmente eu aprendi tudo isso. E foi quando eu fui para Barueri, e passaram-se 2 anos, eu fui campeão brasileiro, ganhando do Flamengo e do Sergipe, né? Então, essa foi, Cedric, foi a maior prova de que eu olhei para mim e falei assim, você pode. Porque até então eu era um cara que estava à sombra sempre. Eu sempre trabalhei muito, mas do lado do Leg, do lado da Nádia, do lado da Irina, do lado do fulano, né? Então, assim, isso te respalda muito. Isso na verdade, é um conforto que a gente tem de falar assim, bom, se alguma coisa der errado, tá ótimo, eles estão ali, é eles que comandaram o negócio, eu só tô ajudando, né? É mais ou menos que um escudo que a gente tem, uma defesa. Roger, só abrir um parêntese, a Irina teve uma palestra que ela deu no COB e foi muito interessante porque ela disse que na época, quando ela veio para o Brasil, ela também vivia na sombra dos pais dela, que os pais dela eram treinadores, ela ficava lá só, assim, né, como um assistente coach, assim, ninguém sabia que era ela. De repente, acho que a Eliane chamou ela para vir para o Brasil. Foi quando ela, de fato, viu que ela era boa, né? Que ela tinha um trabalho que era dela, que ela podia desenvolver, né? Exatamente. As pessoas, elas precisam sair da zona de conforto.
Eu sempre costumo dizer isso. Quando a gente se conforta demais, quando a gente se estabiliza, isso tá bom para mim. Cai no comodismo, você já não é um excelente profissional mais. Então, voltando a isso, Cedric, o momento de divisor de águas da minha vida, eu falei, eu vou seguir. Juntamos com o Eduardo e com a Luana, que são pessoas que deram super certo comigo. A gente trabalhou extremamente bem, casou mesmo. Por isso a gente conseguiu os resultados também, não só por mim, pelo conhecimento que eu levei, mas porque eu tive uma equipe que me apoiou e fez o que precisava fazer, sem colocar no papel tudo, os horários, as coisas, porque a gente sabe que não é assim que acontece na prática. E deu tudo certo. Ali, quando eu cheguei em Barueri, eu falei assim, eu não saio mais daqui, isso daqui é a minha vida agora. Passaram-se 5 anos, mudou a gestão de prefeitura, acabou tudo. O prefeito olhou, me chamou e falou assim para mim, o secretário de esporte. Ele falou assim, a gente já com 7 meninas no projeto da seleção, que eram as meninas, a Thaís, a Vitória, tinha umas 7 menininhas lá pequenininhas, tudo de 11, 12 anos, que estavam já num projeto legal, né? O secretário de esporte me chamou e falou assim, Roger, a gente quer continuar com você, só que nosso trabalho agora é massificação. Eu quero que você coloque 500 crianças lá dentro daquele ginásio. Pouco me importa se você tem alguma menina que possa chegar aos Jogos Olímpicos daqui 2, 3 anos, porque daqui 2, 3 anos eu não estarei mais aqui. Então, para mim, isso não é interessante. Quando ele falou isso para mim, Cedric, eu falei assim: olha, eu agradeço tudo que você está me falando, mas eu estou pedindo demissão. Isso para mim não serve. Isso para minha vida não funciona. Foi quando eu me olhei e falei assim: meu Deus, o que, que eu faço da minha vida agora? Para onde eu vou? Uhum. Uma renca de mineiras, inclusive a Daniela, que você lembra que estava nessa época comigo. Eu falei: o que é que nós vamos fazer agora? Então, assim, foi mais um crescimento para mim, que eu nunca tinha me visto com a responsabilidade em cima de tanta criança. Foi quando. E o curioso é que a gente volta naquela coisa que você disse há minutos atrás aqui, né? Que é uma questão de interesses pessoais também. Pessoas têm seus interesses pessoais. Aqui a gente deparou com um líder que não tinha o mesmo interesse que você. Como avançar? É um preço alto que se paga. Eu pago o preço da minha vida, seguir minha vida profissional, eu pago esse preço para poder fazer o meu trabalho com excelência. Tem gente que não, tem gente que pondera 50%, 50%, 40%, 60%, né? Nesse caso, onde eu trabalho com vida, eu trabalho com sentimento de criança, a gente embute sonho em crianças de 10, 11 anos, que a gente não pode frear esse sonho em função de más gestões. A gente tem que fazer o nosso máximo. Se a gente não conseguiu, paciência, porque nós somos seres humanos também. Mas a gente precisa caminhar rumo ao que deve ser feito, independente do que for. Esse é o bom, ao meu ver, esse é o excelente profissional. Para mim, um excelente profissional que cumpre hora, entra no ginásio às 8, sai ao meio-dia, se quer saber da vida da criança, se precisa de comida, se precisa de roupa, se precisa de água, se a mãe e o pai é separado. Esse profissional, para mim, não é um excelente profissional. Infelizmente, hoje a gente precisa ter, ainda hoje, nós precisamos ser dessa maneira. Senão a gente não trabalha bem, a gente só cumpre protocolo. A gente vai ser aquele profissional mediano, que faz exatamente aquilo que deve ser feito, com responsabilidade, mas nada além disso. E para mim, o excelente é aquele que vai além do que deve ser feito. Né? Então. E eu lembro na época que você ficou. Eu lembro de você bem triste, assim. Eu lembro de você Não, eu comentar. quase que entrei em depressão, Deus me livre, eu chorava dia e noite. O final de Barueri ali, quando acho que você foi para Osasco, mas eu lembro que você ficou bem mal. Mas é muito legal isso que você está falando, porque eu estava comentando isso com o Lucas ontem, que ontem a gente estava mexendo na internet, a gente viu a sua foto com as meninas, né? E a gente conversando entre ele, falou assim: nossa, o Roger, ele não consegue, ele saiu, ele leva as meninas tudo com ele, sim. Não, que eu vejo que é uma coisa que, obviamente, tem as meninas que vão gerir resultados para você agora, mas a gente também sabe que não são todas, assim, a gente tem noção de nós, não são todas, tem umas que é procuração, e é tão interessante que às vezes até, por exemplo, as pessoas talvez não lembrem, mas quando você foi para o Sejinho, acho que nessa época, você levou a Bia Lima, a Beatriz Lima, e a Beatriz Lima, ela não era uma ginasta assim, ela era, vamos aqui, né, falar aqui de uma forma
brincando, mas ela era meio que o patinho feio das que você estava levando. Ela Então, na equipe... ela é hoje, ela entrega uma ginástica Exatamente. muito interessante hoje. Cedric, a Bia, nessa equipe que foi comigo, ela era da equipe que nós fomos campeão brasileiro ganhando do Flamengo e do Sergipe, tá? Ela era a quinta da equipe. A quinta. Na frente dessa equipe era a Thaís Fidelis, a Vitória, a Luísa Trautem, que eram meninas... Oi? A Júlia Kovacs, eu acho. Kovacs. Eram meninas muito mais talentosas, muito mais. Só que a gente não... Gente, assim, eu sempre dou esse exemplo, tá? Quando eu cheguei no Sergipe para trabalhar no ciclo 2004, 2008, a Etienne era a 17ª menina da equipe. Ela era colocada de lado porque ela não servia para estar na equipe. E quando eu olhei... 2 Olimpíadas. Eu falei, eu vou fazer tudo que eu posso, que eu não posso por essa menina, porque ela tem tudo, ela só não tem o talento que as estrelas têm, mas ela tem tudo. Então nós vamos trabalhar e nós vamos conseguir. E assim foi com a Harumi, que chegou às Olimpíadas comigo, a Bruna Leal comigo, a Etienne, 2 Olimpíadas. Por quê? Porque a gente trabalha com todas, a gente não pode, quando a gente nivela assim, só essas 3 têm talento, se você trabalhar com as 3, passa um tempo, você não vai ter nenhuma. Então, quando a gente pega um projeto desse, que você vê que tem meninas que querem, Cedric, independente de onde elas vão chegar, o que elas vão aprender com essa vivência de ir atrás do sonho, de trabalhar, de treinar num local novo, de entrar num local onde é celeiro de meninas olímpicas. Não tem preço isso. Não importa se daqui 2 anos ela não vai conseguir, se ela vai para o Campeonato Brasileiro e ficar em 49º. Isso é o menos importante. A gente trabalha com o ser humano. A gente é educador. A gente tem que educar essas crianças a serem bons adultos. E é isso que eu sempre penso. É isso que eu sempre almejo na minha carreira. Através desse trabalho, eu consigo fazer e tirar e potencializar o que cada uma delas tem de melhor. Por isso que sempre aparece uma ou outra que começa a se destoar e crescer, e como uma Bia que está aí até hoje e que ajuda demais a seleção, né? Lá atrás... De todas essas boas, agora a Thaís voltou, mas de todas essas boas que, tipo assim, estavam na frente, né? Ela que faz ginástica até hoje. Exatamente isso. Assim, surreal, sabe? A gente falou isso com a Carol, né, com a Pedro no podcast que a gente fez com ela. Ela também era a última da fila, ela é da geração da Frida, ela é da geração da Oliveira. A Carol ficou muito tempo comigo, muito tempo. Então, ela, tipo, se for para pensar na geração dela, a última menina que você ia pensar que ia chegar, reserva dos Jogos Olímpicos, e ficar tanto tempo aí ajudando a seleção, era isso é assim, sabe, Cedric, é histórico, né? Por exemplo, da geração da Julinha, da Júlia Soares. Cresceu junto, Júlia Soares e Ana Beatriz e Ana Luísa. As duas juntas. A Ana Luísa era infinitamente mais talentosa, e é mais talentosa que a Júlia. Só que no processo, olha o mundo dá voltas, né? O que aconteceu com uma, o que aconteceu com a outra. Então, assim, eu sou muito contra a rótulos, sabe? Rotular. A fulana é muito boa, já vai estar, ela é muito talentosa, já tá lá. Esse caminho de formação até chegar lá, tem tanta coisa que acontece, que às vezes o talento não se sobressai. Porque, geralmente, menina talentosa não tem a mesma ambição que uma menina não talentosa. Então, essas meninas não talentosas, elas aprendem com a resiliência muito mais cedo. Então, lá na frente, quando uma talentosa passa por uns momentos onde elas precisam ser resilientes, abaixar a cabeça e perder para meninas muito piores, às vezes elas não suportam tudo isso porque elas nunca foram trabalhadas dessa maneira. Então, elas deixam o esporte. A gente vê aí, se você pegar e faz depois um score aí, faz um levantamento de meninas talentosas desde o ano 2000 até hoje que chegaram aos Jogos Olímpicos. A gente consegue fazer isso fácil e ver o quanto de menina desistiu. E aí pega os porquês dessas desistências. Você vai chegar nisso que eu tô te falando, pode ter certeza. De pelo menos 30% de menina desiste
porque não suporta o processo por ser muito talentosa e nunca ter passado por isso nos anos iniciais da sua carreira. Eu não sei se você lembra, eu acredito que não, acho que você era muito novinho, vocês. Você lembra da Marcela Yamashita, uma japonesinha que treinou comigo no coque? Eu lembro sim. Essa menina, Cedric, foi a menina mais talentosa que passou na minha mão na minha vida inteira. Mais talentosa de todas. Ela, com 9 anos de idade, fazia rufova na trave, saía de duplo estendido da paralela, fazia duplo e meia bate mortal. Talentosíssima, ela não tinha dificuldade para nada. Ela fazia ginástica. E só que eu era uma criança dando treino para outra criança, porque na época eu tinha 20 anos, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né, o discernimento do que tem que ser feito. Então, para mim, ela era uma boneca, eu brincava de boneca com ela, e batia palma, porque era tudo lindo, maravilhoso, e não sei. O primeiro momento, quando foi feita a seleção permanente em 2001, foi chamado a Thaís Mois, a Laís Souza, a Marcela Yamashita e a Nayana Borg, as 4 meninas que saíram de Ribeirão Preto e moraram comigo em Barueri, em São Caetano do Sul, eu cuidando delas como se fossem minhas filhas, né? Foram as 4 para o Cegim, na verdade, para a seleção, né? A Marcela, ela aguentou 2 meses e parou a ginástica. Exatamente por esse motivo que eu estou te dizendo aqui. Ela nunca foi cobrada, ela nunca teve desafio. Para ela era brincar só, era muito fácil. A partir do momento que chegou um Oleg, que viu uma campeã, viu uma campeã olímpica na frente dele, de 13 anos, falou, essa menina agora tem que treinar para ser uma campeã olímpica. Ela não sabia o que era isso. Aí uma Laís Souza, que desde o início tinha dificuldade para estender o joelho, para fazer um keep, para aprender um duplo grupado, para aprender um flick na trave, para ela era tudo normal. Treinar muito, fazer muito, repetir muito, e essa aí conseguiu chegar onde ela chegou, né? Agora, falando de talentos, né, eu acho que você expôs alguns dos seus grandes talentos ao longo da carreira, são muitos, mas vamos falar dos talentos novos. Você tem uma menina no MS, eu vou confessar que eu, particularmente, não vou saber dizer qual é o estágio dela hoje, né, que é a Tawane, se ela é a última, se ela é a primeira da fila, mas ela acabou de ser convocada para a Ginasíade, né, que é um evento grande, um evento de ginástica artística bastante importante, e esse evento, sem dúvidas, serve de holofote, né, para grandes atletas, né, tanto que a gente tem grandes campeãs brasileiras que já competiram esse evento. Eu queria que você contasse um pouquinho da ginástica dela, mas também um pouquinho de como foi peneirar, assim, chegar em Goiânia, encontrar um cenário, como se diz o ditado, né? Tudo era mato, e conseguir peneirar uma menina que hoje, em 5 anos de trabalho, está no Ginasíade. Quando eu cheguei em Goiânia, eu cheguei implementando o trabalho com as ginastas que já tinham, né? Eu não fiz nenhum tipo de exclusão de nenhuma ginasta. Também não montei o projeto assim logo de cara, fazendo peneiras e já chamando um monte de criança. Eu fui bem gradativo e bem tranquilo, porque aqui a gente não tinha assim a pretensão de ser muito rápido, ter que apresentar um trabalho que formasse meninas e tal. Então, foi muito sutil, né? E a Tawane já era do grupo, ela tinha 11 anos de idade, gente. A Tawane, com 11 anos de idade, não fazia flick-flick na trave, não fazia giro gigante, não saltava com mortal, não sabia fazer uma pirueta no solo, né? Então, assim, eu tive essa sensibilidade de muito tranquilo. É uma menina extremamente talentosa, porque em 2 anos de trabalho aprendeu muita coisa. Só que a gente tem que entender que esse ano é um ano que ela já faz 15 anos de idade. Então, ela não cumpre exigências na paralela, ela é muito coordenada, muito explosiva, mas ela não teve uma formação de ginasta desde os 7 anos de idade, competindo no Campeonato Brasileiro pré-infantil, ela perdeu muita etapa. E isso bate de encontro muito com a maneira com que ela compete hoje, né? Ela é uma menina grande, mas ela é uma menina muito imatura. Ela não tem vivência competitiva, ela não tem vivência esportiva. Então, por exemplo, hoje em treinamento, ela faz duplo twist, ela faz duplo meia, ela já salta pirueta. Só que eu tenho que ter esse feeling de que ela não vivenciou isso. Eu não posso jogar uma menina de 14, 15 anos numa competição de alta relevância, fazendo altíssimas dificuldades, porque eu vou submeter ela a riscos eminentes de lesão. Porque pela falta de experiência e maturidade.
não porque ela não pode fazer. Então, hoje, falando especificamente da Tawane, é uma menina com um processo evolutivo retardado de treinamento, né? Eu preciso ter paciência, eu preciso ter calma, e ela precisa querer muito para que a gente consiga. O meu objetivo é, primeiro ano de adulto, ela ter um programa formado bom. Dali para frente, as coisas podem acontecer mais fáceis. Mas é interessante, Roger, porque a ginástica ela tá mais tardia. Eu acho que graças a Deus, né? eu vejo até um certo benefício nisso, porque as meninas têm uma carreira muito curta, elas quebravam, né, muito cedo, assim. Acho que pode ser, sei lá, falando da Tawane em si, pode ser que ela tenha o auge dela com 20 anos de idade. E quando que isso acontecia na ginástica? Exatamente, Cedric. O desafio é mantê-las motivadas para chegar a isso, porque elas também desconhecem isso, né? Então, assim, essa convocação, por exemplo, para a Tawane, o que é de maior relevância isso? Ela vê que ela pode, mais nada. Ela entender que, nossa, eu sem fazer tudo que eu sei, eu estou começando, eu estou sendo vista, isso para ela olhar e falar, nossa, eu quero continuar, eu quero persistir, eu quero trabalhar, eu quero fazer tudo isso. E é o que mais importa para mim nesse momento, né? Eu tenho bastante ambição com o trabalho com ela, ela vai para o Sejim comigo, e eu quero sim tentar fazer com que ela se desenvolva mais, que ela amadureça mais, mas assim, sem a expectativa de onde ela vai chegar. Porque quando a gente coloca isso, gera muita ansiedade em cima da situação, e aí a gente pode atropelar todas as coisas, né? A gente tem tempo, a gente não precisa ter uma pressão de ter resultados, né? Então, essas meninas, estão indo 14 meninas de Goiânia comigo para lá, né? Dessas 14 meninas, tem 2 prés talentosíssimas, que começaram na idade certa. Então, eu acredito que num futuro próximo, indo agora para Curitiba, tendo uma boa estruturação de trabalho, de treino e um ginásio melhor, uma gestão melhor, eu acredito que nos próximos 2 anos já vão ter essas meninas dessa geração que está vindo de Goiânia para o Sejim comigo, já sim despontando dentro dos processos aí da seleção. Dessas menorzinhas. As maiores a gente vai trabalhar. Roger, e é isso que te leva para o Sejim hoje, porque, igual eu estava falando, né? A gente não falou da segunda vez que você foi para o Sejim, mas acho que agora, nesse momento, já não tem tanta relevância mais, porque a conversa já até rolou muito. Mas hoje você sai de uma MS que né? Assim, não estou falando mal, pelo amor de Deus, né? Eu estou sendo sincero, mas que te sobrecarregava com outras coisas, e você vai para um Sejim onde que você vai desempenhar somente a função de ser um treinador de alto rendimento. É isso que te leva para o Sejim hoje? A primeira coisa, assim, Cedric, assim, é a segunda vez que eu voltei para o Sejim. Por quê? Acabou o Barueri, eu estava com 7 meninas super talentosas na mão. A Eliane falou assim, Roger, o Oleg foi embora, eu preciso de um bom treinador aqui, eu consigo amparar todas as meninas e eu consigo dar continuidade no seu trabalho. Acabou. Eu já não tinha mais o que pensar. Eu estava em Osasco, onde era um local que eu não estava conseguindo trabalhar direito, desenvolver bem o trabalho. Eu fui embora para o Sejim de novo. Da segunda para a terceira vez que eu saí foi em função de um fechamento de ciclo mesmo, porque tinha acabado a minha pretensão com a Thaís até 2018, ela já estava fazendo outras coisas, eu já precisava seguir meu caminho novamente, aí eu saí, e agora eu voltando, por quê? A gente tem fases na vida da gente, né? Como eu disse anteriormente, a comissão de frente, o carro-chefe, a primeira pessoa do Sejim sempre foi a Irina, com a saída do Oleg. Então, não é novidade para ninguém que eu e a Irina trabalhando juntos, eu não tenho o poder de querer competir com ela. Eu jamais iria falar para a Eliane, assim, Eliane, você tem que escolher a mim e não a Irina. Por quê? Porque a Irina chegou em 2000 sendo trazida pela Eliane e fez o trabalho que tinha que ser feito da melhor maneira possível pelo Sejim. Então, dessa terceira vez, Cedric, é muito taxativo, né? Eu tive 3 situações muito claras. A primeira delas, ginastas que já estão se desenvolvendo muito bem
e que eu preciso de uma estrutura física melhor para se trabalhar e preciso de recurso financeiro para dar continuidade ao processo de desenvolvimento dessas meninas. Não tem como eu viver num local onde, para cada campeonato brasileiro, eu tenho que fazer rifa, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso, a gente tem que sair pedindo para todo mundo, levando não de trás para frente, de frente para trás, de todos os lados, né? É muito desagradável isso. O governo do estado de Goiás, ele não quer apoiar a ginástica, porque eu já fui inúmeras vezes com projetos prontos e eles não abraçaram a causa. E só a MS não daria conta desse processo. Então, esse é o fator número 1. O fator número 2 é a Eliane me ligar dizendo que, Roger, eu preciso de você, o meu clube não tem um treinador com a saída da Irina, e a primeira pessoa que eu pensei foi você, porque você já foi daqui, e ela fala com todas as letras o respeito e a admiração que ela tem pelo meu trabalho, e em cima disso é um motivo de satisfação minha, porque a gente ser reconhecido por gestoras tão eficientes como a Georgette faz diferença na vida da gente, né? E quando ela falou para mim, Roger, eu quero você, foi algo muito forte para mim, porque assim, ela poderia escolher todas as pessoas, eu passei por lá 2 vezes, ela não precisava me chamar. E ela, por si só, falou, esse clube, ele vai ser levantado, ou ele vai dar continuidade ao trabalho, se você estiver aqui, você vem para cá. Ou se você, ela ainda falou mais, Cedric, se você não vir para cá, eu quero a sua assessoria. Imagina eu escutar isso do Meliane Martins, que fez tudo pela minha carreira desde quando eu tinha 22 anos de idade. Dos 22 aos 29, quem me construiu foi a seleção lá de Curitiba, à frente da Evicele e da Eliane. Então, é um reconhecimento e uma devolutiva de respeito e de admiração pela pessoa que ela é dentro do clube onde ela trabalha, né? E o terceiro ponto, que é crucial também, foi uma proposta financeira muito aquém do que eu recebo hoje na MS. Aqui na MS, as pessoas me confundiam como dono da MS, do tanto que eu trabalhava, do tanto que eu fazia, do tanto que eu estava à frente de tantas coisas. Só que eu não sou o dono da MS. E eu estava trabalhando num formato de muita demanda. Muita demanda. Além de ser treinador, além de fazer a parte administrativa, tinham outras demandas, que não vêm ao caso, que estavam me consumindo 100%. E que, assim, eu não culpo ninguém, porque eu me coloquei nesse lugar, Cedric. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou entrar para trabalhar numa alguma coisa, eu me jogo de cabeça, 100%. Se você precisa de mim para lavar chão, eu vou lavar chão. Se você precisar de mim para carregar aparelho, eu vou carregar aparelho. Se você precisar de mim para qualquer coisa. E eu acredito que uma equipe excelente, ela precisa ter pessoas assim. E eu, como líder, eu acredito que eu tenho que dar um bom exemplo para os meus liderados, né? Então, assim, 3 pontos que eu aceitei o Sejin hoje. O primeiro deles, a estrutura física e financeira muito melhor para as ginastas. O reconhecimento da Eliane em relação à minha pessoa como profissional e a proposta financeira que ela fez para mim, né? Então, não tem como eu dizer não para uma proposta dessa. Não tem. São 3 vertentes que fazem um bom profissional. Fora que eu estou indo num clube onde já tem ginastas que tá num estágio avançado de treinamento, tem Sim. meninas com probabilidade enorme de ser olímpicas daqui 3 anos. Então, Sim. eu junto o útil ao agradável e o sangue corre na minha veia do altíssimo rendimento, que é aquilo que eu amo realmente. Eu amo um desafio, eu gosto de ser desafiado, isso me motiva a ser melhor. Então, não teria como eu dizer não, sabe? Roger, agora eu vou fazer um comentário emendado numa pergunta. Que você tem um desafio muito grande, né? Você está chegando no Sejin, e o Sejin, ele basicamente tem um sobrenome, né? Ilyashenko. A gente sabe que a Irina deu a cara dela para o Sejin. E você chega para, talvez, transformar esse sobrenome em Medina, né? Isso é um desafio muito grande, eu acrescento por minha culpa, por minha conta, mas você acabou de confessar que está levando 14, né? 14 meninas do MS junto com você. Será que essas meninas que você está levando para o Sejin, elas vão te ajudar nesse processo? Eu queria que você falasse um pouquinho também da ginástica delas. Ok. Quanto ao técnico, assim, falando sobre
Oi, Cedric. Então, eu ia comentar aqui, eu fiquei muito feliz da Vitória aí, porque a Vitória, eu vejo ela no processo de formação como uma boa treinadora, mas a Vitória como atleta, eu acho que ela está acho que na melhor fase dela como atleta, isso é muito legal. Ela tá bem motivada, o Cedric, tá bem legal trabalhar com ela, porque agora ela é mais madura, né? É tudo muito mais fácil, tudo muito mais fácil. Ela parece que o físico dela tá melhor agora do que quando ela parou, né? Quando ela, enfim, achei muito legal, queria só. Isso é um processo de evolução também multidisciplinar, né? Hoje a gente tem uma visão, vamos falar eu tenho uma visão totalmente diferenciada do que eu tinha nos anos 2000, 2004, 2008. Então, isso ajuda muito ao corpo dela tá melhor, a mente dela tá melhor, né? E isso é um processo evolutivo muito grande para mim, para os atletas que treinam comigo. Quanto a essa situação do que o Ícaro perguntou, tal, eu como técnico, trabalho técnico, planos estruturais técnicos para a evolução das meninas, eu coloco um Iliashenko no meu nome também no final. Eu coloco um Roger Medina Iliashenko aí, porque a linha de trabalho da Irina, que é a linha de trabalho do Oleg, é a linha de trabalho que eu acredito que funciona, né? Eu gosto da limpeza do gesto motor, eu gosto da plasticidade, eu gosto da ginástica leve, eu gosto dessa lapidação muito metódica assim, do corpo, para mostrar através do corpo os segmentos todos das técnicas dos elementos. Então, isso sem dúvida nenhuma é uma escola russa, né? E que quem trouxe para o país foi o Oleg e a Irina também. Então, essa parte eu colocaria um Iliashenko junto comigo ali, né? A segunda parte é em relação ao ambiente, né? A como se trabalhar. A gente tem que pensar que tudo evolui, né? O que era correto em 2000 não é correto em 2010, que não é correto em 2020, que não vai ser correto em 2030, né? Esse processo de flexibilização do ser humano, ele precisa acontecer, né? E um treinador, como ele trabalha muitas gerações, ele trabalha muitas décadas, e cada década se modifica tudo. Então, se a gente não se modificar, a gente ou fica retrógrado, ou hoje a gente vai preso. Essa é a verdade, né? Isso não é verdade, isso não é mentira para ninguém. A gente falou disso com a Daiane, o Ícaro vai lembrar, no nosso podcast com a Daiane, a gente falou sobre isso. Falou, olha, o mundo todo em 2000, né, naquela época, fazia a mesma coisa. Então, tipo, a gente queria, né, a seleção permanente queria colocar o Brasil entre os melhores do mundo. Então, tipo, o que o mundo todo faz? É isso, vamos fazer também. Só que hoje não é mais a mesma coisa, né? Exatamente. Então, essa parte, assim, eu quero, assim, eu tenho como meta, sabe? Levar uma leveza para a equipe do Sejinho, assim. Eu quero ver ginastas mais felizes, ginastas mais bem relacionadas, mais motivadas a melhorar, elas terem essa visão, porque eu acredito, eu estou muito tempo longe, mas eu acredito, assim, que essa visão específica agora da Irina de se trabalhar só com meninas boas acaba qualquer clube. E eu não tenho essa personalidade. Eu acredito que a Eliane me chamou porque ela sabe que eu não tenho essa personalidade e ela viu que o clube dela estava indo água abaixo porque tinha muito pouca criança, porque só trabalho com a boa, só trabalho com a que tem a perna bonita, só trabalho com a que tem o biotipo que eu quero, e eu não quero isso, né? Eu não quero isso para minha vida, né? E eu quero, e isso sim eu quero transformar. Eu quero levar assim mais amor, na verdade, pelo esporte. Eu quero que essas meninas amem mais, porque talentosas elas são, uma estrutura de clube se tem, uma gestora se tem, né, que é a Eliane. Então, a gente tem tudo para fazer algo de grande relevância com esse câmbio comportamental em relação ao treino, em relação às dificuldades de treinamento, em relação à inter-relação das meninas com os treinadores, né? Eu acredito que hoje a gente pode mudar muito sobre esse tema dentro do Sejinho, assim, e vai ser um diferencial, porque quando a gente está mais feliz fazendo aquilo e tendo objetivos, independente se a gente é melhor ou pior, a gente consegue produzir muito mais.
E eu acredito que para muitas meninas do Sejim tá faltando essa injeção de ânimo. Elas entenderem que elas são ginastas. Ela não precisa ser a Júlia Soares, ela não precisa ser a Carol Pedro e a Josiane. Ela é uma ginasta dali que é muito boa também. E que vai ser de grande relevância no país, né? Eu lembro da época que eu trabalhava lá, só eu tinha 17, 20 meninas. Então, e se vocês pegarem os resultados... É muita gente. E se vocês pegarem os resultados de anos anteriores, quando eu estava no Sejim, a gente era o concurso em Campeonato Brasileiro. A gente nunca perdia Campeonato Brasileiro, nem para Flamengo, nem para ninguém. Por quê? Porque a gente tinha essa visão de trabalho. A Irina, ela trabalhava uma elite, só que atrás dessa elite tinha a Roger, tinha a Kelly, tinha Chico, tinha Juliano, que trabalhava uma massa sem querer ser a melhor. E essas massas eram as que ganhavam o Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que esse câmbio falta para o Sejim nesse momento. Alguém que olhe essas outras meninas e potencialize essas meninas a crescerem. Com isso, nós vamos ter equipes muito mais fortes. Pré-infantil, infantil, juvenil, adulto. Independente se vai ganhar, se vai perder, isso não importa. O que importa é a gente mostrar esse câmbio. Voltar o Sejim aonde ele realmente era, né? Que é uma escola de formação de excelência, né? Não uma escola onde tem 3, 4 meninas treinando e o restante não tem nada. Roger, muito legal você dizer isso, e me surgiu uma curiosidade enquanto você falava, que é até um pouco ligado agora já ao seu trabalho na Argentina, né? Vou pular aqui um pouquinho essa etapa. Esse trabalho de câmbio mesmo, e de integração, e de construção, talvez de um time mais forte, mais eficaz, mas que também tem, não vou dizer fragmentações, mas times auxiliares, à esquerda e à direita desse time principal. Isso é um pouco do que você foi fazendo na Argentina, e eu digo isso porque, às vezes, a impressão que fica é que você foi para lá para desenvolver um trabalho de seleção mesmo, sabe? Um trabalho que a Argentina talvez não tinha naquele momento e que talvez você tentou até desenvolver no Brasil e talvez tenha lhe faltado a oportunidade, você viu essa oportunidade na Argentina. É um pouco disso ou é um equívoco pensar dessa forma? A verdade, assim, o momento que eu fui para a Argentina, né? Eu havia saído do Sejim, eu estava bem desmotivado, assim, a ponto de eu tive até que fazer tratamento psicológico, fiz umas terapias, porque a ginástica estava fazendo muito mal para minha vida, né? Foi um momento, assim, da decadência da Thaís, foi um momento em que eu me senti muito invadido como pessoa por alguns integrantes da ginástica, e eu não me queria me colocar mais naquela posição, então eu acabei adoecendo um pouquinho, psicologicamente falando, e eu tomei a decisão de sair da ginástica. Quando eu pedi demissão do Sejim, eu saí da ginástica, eu não queria mais trabalhar com ginástica, né? Passaram-se dias, a presidência da Confederação Argentina entrou em contato comigo fazendo essa proposta. E eu falo aqui para vocês, a minha primeira resposta para ele foi um não automático. Não, eu não quero. Eu não quero mais trabalhar com ginástica, eu quero fazer outra coisa da minha vida, obrigado, e acabou. E dentro desse processo, passaram uns 3, 4 dias, muitos amigos meus entraram em contato, conversaram comigo. Essa terapia me ajudou demais a aceitar a ginástica na minha vida de novo. E foi o momento em que eu aceitei a Argentina. Quando eu aceitei a Argentina, a proposta foi ser head coach da Seleção Nacional Argentina adulta e juvenil, né? Porém, quando a gente faz algo de bom, ele espirra, ele escapa por todos os lados, né? A Argentina, ela não tinha um processo de sistema de trabalho com a seleção. Eu coloco assim, o trabalho da Argentina, quando eu cheguei, como era o Brasil antes do Leg em 1999. Cada clube trabalhando da sua maneira, sem uma linha de trabalho racional, sem processos que devem ser feitos e respeitados com todas as meninas, para que se chegue a um nível bom, com uma linha boa. Não existia esse sistema. Não existia esse sistema. Então, não tinha cara de seleção, né? Então, o meu primeiro trabalho dentro da equipe foi: vamos implementar um sistema que seja condizente com a nossa realidade aqui na Argentina. Então, eu tive o capricho, né, o cuidado de montar um projeto específico para as meninas argentinas,
né? Adultas, no caso, e juvenis. Só que isso teve uma... Porque, assim, quando você trabalha certo, o câmbio, a mudança, ela é muito notória, ela vem muito rápido. Então, foram 6 meses que a gente conseguiu ver coisas, assim, acontecendo absurdas de melhor. Meninas pequenas, meninas de 13, 14 anos, que nem tinham probabilidade de estar na Argentina, começaram a crescer na seleção, começaram a se despontar, começaram a ficar melhores que as próprias adultas, que já não queriam fazer esse câmbio. Então, assim, foi algo, assim, fenomenal. E aí, quando ocorreu essa mudança, a gente conseguiu ter a comprovação exata no Pan-Americano que o Brasil, que a Argentina ficou em terceiro lugar ali coladinha com o Brasil, né? Vindo de um outro Pan-Americano onde a Argentina estava em 8º lugar. Então, assim, é uma melhora assim drástica. E com isso, contra resultados não há argumentos, né? A presidência da Argentina falou: Roger, eu quero que você faça isso no país inteiro. Nós vamos fazer do pré-infantil ao adulto. Um desafio, eu falei, nós vamos fazer então. E aí foi quando começaram as infantis melhorar, as pré-infantis melhorarem, né? Então foram 2 anos trabalhando assim, super, super intenso para que esse câmbio existisse. E todos os locais, todas as províncias onde aderiram a essa forma de trabalho, hoje estão se destacando na ginástica argentina. Né? Então, é um legado que eu deixei que eu fico super feliz. Como eu te falo, assim, eu tenho motivação de todo ano estar lá, indo nos clubes, porque as pessoas me querem muito bem, me tratam muito bem. Eu amo essas meninas que começaram a se desenvolver com esse trabalho que eu implementei. Então, assim, é como se fosse um filho internacional que eu tenho lá e que me faz muita diferença, assim. Que bacana. Não, eu acho muito legal esse discurso. E aí, agora eu volto para o Serginho, tá, Roger? E aí, agora esse é o trabalho que você vai desenvolver no Serginho, ou não dá para comparar esses âmbitos, se tratando de um clube, se tratando de uma seleção e todo um instrumento para a ginástica nacional de um país? Eu acredito assim, ó, o Serginho, ele já tem esse sistema de trabalho implementado há muitos anos, né? Quem tá lá hoje é a Fabiane já foi ginasta, ela sabe desses processos. Eu acredito que o que falta hoje no Serginho é um bom head coach, é um bom diretor dentro do ginásio para fazer as coisas acontecerem. Eu não vejo como um desafio muito difícil, eu vejo mais como um processo de reestruturação e readequação das diretrizes de trabalho dentro do ginásio. Só isso. Só isso. Não vai ter grandes mudanças do que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Vai ter uma organização e uma cobrança melhor dos posicionamentos a serem feitos dentro do ginásio. Uma disciplina melhor, cumprimento de horários melhor, qualidade das aulas dentro do treino melhores, né? É legal falar também que a gente está levando 2 profissionais que foram feitos aqui por mim em Goiânia para o Serginho. Então, são 2 profissionais que vão estar trabalhando base muito bem, e eu acredito que isso também falta hoje no Serginho. Faltam profissionais que façam uma base bem feita, porque antigamente essa base era feita por mim, pela Kelly, pela Carol. Então, eram profissionais muito bons que faziam base muito bem feita. E hoje, no Serginho, a gente não tem mais essa figura. A gente não tem mais. Não desmerecendo as pessoas que estão lá, porque são pessoas que aprenderam, eu acredito que trabalham bem, mas visando, por exemplo, um processo equiparado ao Flamengo, que são os 2 clubes que sempre estavam ali. O Flamengo está anos-luz à frente nesse processo, porque o Flamengo não deixou de ter a escola, não deixou de ter os processos de formação, de intermediário ali no meio dos 12 anos, e depois o pico, que é as meninas adultas. O Serginho, ele se quebrou nesse processo de escola de ginástica, escola de formação. E eu acredito que é isso que eu quero ajudar agora. É isso que na verdade, esse é o meu desafio. Né? Eu pretendo levar esses 2 profissionais, eu pretendo arrumar mais gente lá que queira. A gente precisa de gente, né? Um ginásio de ginástica sem gente não é ginásio, né? Vira aquela coisa morta, aquela coisa pesada, aquela coisa monótona. Então a gente precisa de muita criança, a gente precisa de muito treinador, a gente precisa de muita competição, de muita energia, pessoas jovens, né? Então, e isso tudo eu acredito que é o diferencial que vai fazer o Serginho
mostrar aí, se Deus quiser, um grande câmbio, assim, além já de se manter, né, quando eu falo um câmbio, não significa que eu estou dizendo que hoje o Sejim não tem nada, não, pelo amor de Deus, né, o Sejim é uma escola que tem meninas maravilhosas, tem profissionais ótimos, tem uma estrutura ótima, mas existe uma parte ali dele que está quebrada, isso é fato, e é essa parte que eu quero trabalhar e fazer acontecer da melhor maneira possível. Você falando de resultados, né? E realmente, isso tudo que você falou comprova com resultado. Por exemplo, o último campeonato pré-infantil que teve, o Sejim, a equipe do Sejim ficou bem atrás, acho que foi atrás ficou atrás dos 10 melhores. 11º ficou. 11º, Isso não era algo que acontecia. Não. Né? O processo isso, Cedric, é uma falha de gestão dentro do ginásio. É uma falha de direção de treinadores, né? Está faltando essa pessoa ali. É como eu te disse antes, a Irina, ela estava focada só em 3, 4 meninas. Então ela esqueceu que tem um clube. A Irina, ela foi muito para um lado seleção e esqueceu que ela era a cabeça de um clube, né? E aí foi onde afundou, com toda a certeza do mundo. Isso é um fato, né? A gente não está falando por opinião. Isso é um fato, é o que você acabou de dizer. Pega os resultados. Juvenil sem equipe, infantil sem equipe, pré-infantil 11º, né? Não é normal, não é condizente da escola Sejim isso, da excelência do Sejim, né? Independente de não estar no pódio, esse não é o questionamento, né, Sejim? Né, o Cedri? O questionamento não é não estar no pódio, apresentar algo que há um histórico de muitos anos não se vê, né? E graças a Deus a Eliane conseguiu ter essa visão agora e ela, com certeza, junto comigo, nós vamos reverter tudo isso aí, vocês vão ver uma reviravolta aí, se Deus quiser. Sim, eu acho, não é uma análise de dados, isso aqui, não é uma crítica direta. Exatamente. Bom, é uma análise de dados, né? Igual são os resultados que a gente viu. Mas isso isso é uma coisa que você falou, que você trouxe, né? E que, para mim, é difícil ainda, né? É difícil até para a gente ser sincero nas nossas falas, nas nossas colocações, porque, enfim, as pessoas acabam levando para o lado pessoal. Mas essa questão, por exemplo, da própria Irina, que era uma treinadora do clube, mas que é a treinadora da seleção pela CBG, né? Ela é a treinadora da seleção pela CBG. Então, fica um pouco confuso essas duas coisas ao mesmo tempo. E, assim, não estou julgando e falando que é o que não é, mas às vezes a gente até vê que pode ser um processo até injusto, tipo, em algumas escolhas, vou escolher a equipe, mas a gente sabe, por exemplo, igual agora, a Tawane está viajando sem você, por exemplo, né? A Tawane está viajando sem você, ela está indo, acho que com a Adriana, que é a treinadora do Gimnaside, ela está viajando sem você. A gente sabe que ela mereceu estar lá e ela vai estar com a Adriana. Talvez, se ela estivesse lá com você, ela poderia se portar melhor? Sim, talvez, né? A gente sabe, ela tinha presença do treinador dela, mas no processo que teve de justiça ou não de escolha, a Adriana que foi a treinadora. E aí, esses processos, eu acho que eles se perdem quando você tem esse treinador de clube, que é o treinador da seleção. Então, tipo assim, as escolhas, talvez eu vou escolher porque eu já sou eu que vou, eu sei lidar direito, mas a meritocracia do próprio esporte, né? Então, assim, eu sinceramente eu não gosto, eu acho que realmente tinha que ter uma cabeça de escolha falando de seleção que fosse apartidária, sabe? Fora do clube, fora do coisa, que olhasse e visse o trabalho, olhasse e visse a ginástica, olhasse e visse o resultado, essa daqui vai, porque ela que está apresentando a ginástica, esse treinador aqui, sei lá, das duas primeiras, que seja por mérito, mas, sabe, mas fica confuso para mim, sinceramente. Ou processos, né? Talvez faltam processos para elencar melhor essas pessoas, em vez de apenas uma opinião e uma circular depois. Eu concordo 100% com a fala de vocês. Eu acredito que um head coach, ele tem que ser neutro, né? Não julgando imparcialidades, ou que há alguma imparcialidade, não é esse o ponto.
Mas eu acredito que a gente sempre que trabalha com o ser humano, a gente trabalha com orgulho e com interesses próprios, né? Isso é um fato, isso é verdadeiro. E às vezes por detalhes, você tem que definir a cesta, menina. E é óbvio que, de repente, essa cesta sempre vai ser beneficiada para aquela que você tem um vínculo maior, né? Não que isso tenha acontecido, não estou questionando isso, não. Estou questionando uma situação neutra, uma visão neutra, como vocês colocaram. Eu concordo 100%. Treinadores que trabalham com a seleção, que têm a responsabilidade de escolha de equipes, eles precisam ser neutros. Eu penso a mesma coisa. Isso traz justiça, isso não traz decepções, porque eu já vi muitos treinadores... Muitas, inclusive minha. Eu já passei por isso, Cedric, muitas vezes. E às vezes treinadores em ascensão que poderiam ter chegado até a mais, mas nesse processo já desistiu, já tipo, nunca vou ter uma oportunidade. Minha ginasta... Por exemplo, é legal você falar sobre isso, porque você me dá margem para eu falar de situações pessoais que ocorreram comigo, né? As minhas maiores motivações por me desligar do Cegim, por querer não estar mais, é que eu sempre estava competindo com a Irina. Eu e ela trabalhávamos no mesmo lugar. E entre ela e eu sempre se escolhia a Irina. E não significava que ela trabalhava mais que eu. Significava que por um molde, por um processo, né, a Irina sempre era escolhida. Então, que motivação eu tinha para trabalhar do tanto que eu estava trabalhando, formar tantas meninas, trabalhar nos camps, e sendo que quando eu fosse viajar ou fosse ter algum benefício em cima de tudo isso, bolsas, tudo isso tinha nome, Irina, e não Roger. Né? Ou só o reconhecimento, né, Roger? É um reconhecimento, a gente tem que entender assim, quando a gente passa da fase de aprendizado, que a gente é mais maduro, que a gente precisa ter um reconhecimento como profissional, né? A gente tem que ter essa valorização, né? E isso sempre ocorreu comigo, Cedric. Vocês conhecem a minha história, né? Quantas vezes eu estava até o último momento dentro da seleção, trabalhando nos camps, e no dia seguinte quem viajava com as meninas era a Irina. Chegou a ter camp que eu fiquei 10 dias trabalhando todos os dias no Rio de Janeiro com as equipes, e a Irina só viajou com a menina, nem no camp ela estava. Isso não é falar mal, isso não é pessoal, isso é justiça, isso é clareza, né? Eu não consigo ver como justo, eu não consigo ver como motivador para uma pessoa de 40, 45 anos ficar trabalhando e depois não ter o ônus da viagem e estar com a sua atleta na competição. Não tem sentido isso para mim, né? E aí, Roger, eu vou até traçar um paralelo aqui que eu acho que completa bem o que você está dizendo. Com Thaís Fidelis, uma das cenas mais clássicas, né, para quem acompanhou a carreira dela, eu sou uma dessas pessoas, foi em 2017, justamente quando ela desce do solo e ela faz aquela carinha, não vai dar, né? E você vai lá e acolhe ela, do solo da final mundial, onde ela acabou em quarto lugar. Ela desce do solo, eu acho que ela já deve ter percebido o passão que ela deu em um dos movimentos, acho que foi no Sukahara, e ela desce, você já abraça ela já faz aquela carinha, não vai dar. E ali você mesmo abraçou ela, confortou ela, e deu para ver, assim, o quanto ela se sentiu confortável, mesmo já sabendo que ela não iria conseguir chegar naquele objetivo que estava tão próximo para ela. E eu acho que isso deve ter acontecido com você várias vezes, né? De talvez ter uma atleta que era quase que integralmente sua, no auge, ali competindo, talvez não uma final mundial, mas uma final importante, e que dando certo ou não dando certo o resultado, vindo ou não vindo, era você que deveria ter dado esse abraço, né? Esse foi um dos momentos que eu decidi sair da ginástica, né? O motivo principal de eu ter adoecido, psicologicamente falando, foi eu ver que eu dediquei uma vida inteira a esse esporte, e eu cheguei a um dado momento onde a frustração disso que você está me dizendo era muito maior do que as satisfações do meu trabalho, né? Então estava fazendo muito mal para mim esse tema, muito mal. E foi uma época da seleção que realmente não foi só eu, né? Se vocês pegarem o Ricardo, né? O Ricardo adoeceu muito também, né?
Teve vários, né? O Alexandre e a Kelly saíram do país por esse mesmo motivo. Eu não quero falar sobre eles porque não é o caso, mas eu não fui o único. E eu fui um dos que mais sobreviveram. Eu aguentei um pouquinho mais ainda. Só que aí eu tava pagando um preço muito alto para suportar isso e tava fazendo mal para minha saúde mental mesmo. E não é legal isso pro ser humano, né? Esse senso de justiça, ele deve ocorrer, ele deve ser claro. Quando as regras estão escritas, quando os números estão colocados, quando as coisas são apresentadas com antecedência, quando a gente sabe realmente como que vai acontecer as coisas, a gente não sofre, porque é racional. A fulana, a Beltrana e a Ciclana foram, tal é treinador, tal não é, você por Thaís, isso, é objetivo, né? E teve muitos momentos da minha trajetória e de muitos outros que as coisas não eram tão claras assim. E isso machucava demais a gente. Eu moro sozinho desde os 13 anos de idade por causa da ginástica. Eu paguei um preço muito alto da minha vida formativa para eu querer estar onde eu estava. Eu sonhava com uma Olimpíada, eu sonhava em estar no Mundial. Eu paguei o preço da minha vida para isso, né? Então, quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, eu fiz tudo tão certo, eu fiz tudo tão da melhor maneira possível, e por que isso não aconteceu comigo? Por que eu fui tirado desse local? Por que eu não recebo isso? Por que eu não faço aquilo? Por que aquela pessoa tá e não eu? E os resultados comprovavam que deveria ter sido eu. Então, assim, são situações que a gente não tem que aceitar. Se a gente aceita, a gente está faltando com respeito com a gente mesmo, né? Então, isso é muito mal, assim. E hoje, quando eu falo, assim, que tem novas pessoas à frente, como a Adriana tá, como o Henrique, que para mim, assim, é uma pessoa clara, ele é justíssimo, ele é coerente naquilo que ele tá falando, ele olha no seu olho, ele escreve. Então, eu acredito que nesse tempo agora as coisas se modificaram e vão se modificar mais, e eu acredito que a gente não vai precisar passar por tanta provação desse tipo, assim. Roger, eu acho que, assim, né, para mim é super importante ter clareza nas escolhas, clareza nos resultados, uma neutralidade, né, nas escolhas e na pessoa que escolhe, assim, né? Nos Estados Unidos é muito interessante o processo de escolha, não é só uma pessoa, geralmente tem árbitros renomados no processo, ex-atletas, né? Sempre tem 2 ex-atletas nos trials para definir as coisas, quem vai para o Mundial. Então, assim, tem muita gente envolvida que não faz parte diretamente do trabalho daquele atleta. Eu acho que são processos mais justos. Mas, independente da gente não ter estrutura americana, eu acho que se tiver regras claras, eu já falei isso várias vezes, falei isso com o Francisco, com o Chico Barreto, quando ele veio aqui com a gente, mas eu acho que isso já muda muita coisa. Roger, a gente está com tempo assim bem já 1h30 e eu queria encerrar aqui com você, trazendo aqui uma conversa que é a seguinte: você, como eu acredito muito, acredito não, tenho certeza absoluta que agora você volta para a seleção, porque de imediato já temos a Brenda e a Carol e a Josiane que são seleção, você é o responsável por elas hoje, né? Provavelmente aí no próximo camp, próxima convocação, você vai estar lá no Rio de Janeiro com elas. Mas vai ser, eu acho que vai ser a primeira, não, você teve aquele tempo ali de 2017 até 2018 que você trabalhou nesse formato de agora, mas toda a sua carreira como treinador, você trabalhou com a seleção dentro desse formato de seleção permanente, né? Sempre foi seleção permanente, que foi até o Oleg sair, mas depois você entrou ali e pegou um pouco do Alexandrov, que foi também seleção permanente no Rio, e eu considero que, de fato, assim, acabou depois de 2016. E agora você volta nesse formato, né, que é um formato diferente, né? A gente tem as que ficam lá dentro e que acabam sendo, né, confinadas lá, mas não, a gente sabe que emocionalmente não é aquela coisa pesada que era antes, a gente tem noção disso, é mais leve, né? As meninas têm a vida, né, delas e tal, mas você volta para esse formato que é você dá o treino para as meninas no clube, você mostra os resultados a nível nacional e você recebe as convocações. O que você espera assim, desse formato agora? O que você acha que vai ser de benéfico comparado ao que era antes?
Quais são as suas expectativas, assim, a respeito disso? Eu acredito que eu acho que é viável mesmo, eu acho que é muito mais saudável essa maneira, desde que os profissionais envolvidos dos clubes tenham um conhecimento de causa sobre todos os processos técnicos que devem ser trabalhados, né? Eu acredito que se a gente fugir desse sistema, mesmo trabalhando nos clubes, a gente pode perder tudo que a gente conquistou em todos esses anos, né? Eu acho que os profissionais eles precisam entender que sim, que existe um head coach, que existe o Chico, existe a Irina, que direcionam o nosso trabalho. A gente não pode querer fazer tudo do jeito que a gente quiser e fazendo aleatoriamente, achando que as coisas vão dar certo, senão a gente vai fazer um processo retrógrado muito grande. Mas eu acredito, eu estou feliz demais por poder ter essa abertura e essa flexibilização para desenvolver o trabalho da maneira com que eu acho que é viável se fazer. Vou me dedicar ao máximo também para respeitar essas diretrizes do Chico e da Irina, no caso, para que a gente consiga respaldá-los da maneira e à altura que eles querem, né? Eu acho que é importante esse respeito, essa consideração. E eu espero mostrar umas meninas fazendo a ginástica que deve ser feita, limpa, sem riscos, também ousada, né? Eu gosto de desenvolver elementos, eu gosto de ver meninas fazendo mais dificuldade, eu gosto de potencializar o que cada uma tem de melhor, e se a menina tem que atingir um nível técnico altíssimo, nós vamos atingir um nível técnico altíssimo, né? Nós vamos sair do duplo grupado, nós vamos fazer duplo twist, nós vamos escarrar, duplo tendido, porque a gente precisa elevar esse nível também dentro do clube, isso é importante, né? A gente tirar elas da zona de conforto e desafiar ao novo, ao mais, né? Isso eu acho legal, assim, isso é um processo motivacional muito grande para as meninas, sair dessa monotonia e elas entenderem que elas podem mais, né? Porque chega um momento que isso cansa, né? Eu tenho 30 anos de ginástica, 30 anos eu estou fazendo saída de preto e meio e fazendo duplo grupado no solo. Não, vamos melhorar, vamos potencializar, né? Isso faz parte. E sem dúvida nenhuma é mostrar uma equipe unida, mostrar uma versão nova aí dessa relação com as meninas no Cegim e seguir. Eu não gosto muito sempre de falar sobre ambição com resultados, né? Eu acredito que resultado ele é uma consequência do bom trabalho, né? Se o bom trabalho for feito e as meninas ficarem décimo primeiro, 20º, sei lá o quê, independente disso, a gente precisa fazer o que deve ser feito, né? E aí todo o ônus do trabalho ele vem como consequência durante o tempo, assim. Exatamente, a ginástica não morre porque o pódio não veio. Exato. Roger, meu caro, nossa, eu quero agradecer muito você ter disponibilizado seu tempo, ter concordado bater esse papo sincerão, esse papo aberto, que eu acho que com certeza vai enriquecer muito para quem for ouvir, para quem for acompanhar mais aqui nas nossas redes sociais. Obrigado mesmo. Deixa eu só aproveitar para pedir para que as pessoas que ainda não nos acompanham, ainda não nos seguem nas redes sociais, elas façam isso, né? A gente está lá no Instagram com o @Gym Podcast Brasil e o Gymblog Brasil, que é tradicional, casa de muitos, né? A gente também está no Facebook com o Gymblog Brasil. A gente também tem aí agora as novidades, que é o podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, Gym Podcast Brasil, só procurar. E a novidade do ano, hein, Cedric? Site novo do Gymblog Brasil. Podem acessar lá o www.gymblogbrasil.com.br, que lá vocês vão encontrar as resenhas incríveis que o Cedric fazia desde lá de 2009 até as notícias mais recentes, mais quentinhas da ginástica. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Nossa, eu falei demais, escrevi muito no blog, muita polêmica na época, mas eu acho que toda a sinceridade que eu sempre falei com ginástica nunca foi para atingir ou diminuir alguém. Eu acho que faltava assim alguém para ter uma conversa sincera, sabe? Personalidade. Para questionar um pouco. Acho que a gente não tem que ficar assim num processo eternamente político com todo mundo. Acho que faz parte do crescimento quando a gente começa a ter a liberdade de expressão, porque acho que a liberdade de expressão me permite falar, mas também me permite escutar o que você tem para falar. Então, quando a gente está aqui nessa conversa sincera,
elas jamais, a gente falou tantas coisas aqui sobre tantas pessoas, isso jamais é para diminuir né, Exatamente. Algo de alguma pessoa, né? Alguém. Eu acho que é justamente a gente conversando e no final das contas, Roger e Ícaro, né? A gente está aqui, né, tipo, já há mais de 1 hora falando de ginástica. Por quê? Porque a gente ama, né? Acho que a gente todo mundo quer contribuir para o crescimento e deseja o melhor para a nossa ginástica. Enfim, eu agradeço muito, Roger, que você está aqui, né? Já há tantos anos aí de admiração pelo seu trabalho, por tudo que você faz. E, enfim, espero que a gente, né, volte aí a ter novas conversas, porque foi muito, muito interessante. Espero que todo mundo tenha gostado. Legal, gente. Eu que agradeço aí o convite. Também é importante falar, né, parabenizar vocês, porque trabalhos como esses fazem parte, assim, do crescimento do esporte no nosso país, né? Hoje vocês, as redes sociais aí, todas, vocês têm muita força para levar a ginástica, para levar o conhecimento das pessoas, e isso, sem dúvida nenhuma, sempre vai implementar positivamente a cultura do esporte no nosso país, né? As pessoas que não conhecem, as pessoas que têm vários mitos, né? Vocês estão levando muita informação, vocês estão levando conhecimento, enriquecimento, esclarecimento. Então, assim, a gente tem que parabenizar demais mesmo, assim, sabe? Eu, como treinador, eu sou muito grato a sempre as críticas construtivas e negativas que sempre fizeram pela minha pessoa. Faz parte, é o que o Cedric falou aí, faz parte do crescimento de todos nós. Quando o nosso nome é citado positivamente, a gente se sente lisonjeado por isso, e quando é citado negativamente, a gente tem que rever, pensar e crescer com as críticas, né? Eu acredito que ninguém faz uma crítica negativa com o intuito de fazer mal para a pessoa, né? Eu acredito que vocês, como um vínculo de mídia social tão forte, as críticas negativas sempre elas vêm para enriquecer e melhorar os profissionais. Eu, pelo menos, acredito que a visão de vocês sempre é essa, né, de trazer o benefício e a melhora para a ginástica artística, que é o esporte que todos nós amamos e que a gente quer fazer da melhor maneira possível. Então, meu agradecimento aí, espero que tenha contribuído também com vocês e sempre me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Muito, muito obrigado, Roger. Então a gente vai ficando por aqui. Fica aí o convite novamente para vocês nos acompanharem. E daqui a pouco tem mais papo aqui no Gym Podcast Brasil. Tchau, gente! Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Parar de gravar. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.